em vós. Ou outra tradução vai dizer até que Cristo seja gerado em vós. O apóstolo Paulo está aqui dizendo aos Gálatas, depois de ter pregado o Evangelho, eles tinham se afastado. Aí Paulo está falando: eu estou sentindo de novo as dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês. Ele está comparando a vida cristã, o nascimento, quando nós recebemos a Cristo, como a formação de Jesus Cristo dentro de nós. Porque quando recebemos a Cristo, nós não somos o crente, somos perfeitos, nós temos uma geração, e nessa geração começamos a andar, aí a geração começa a desenvolver, e nós estamos aqui. O que eu vou falar nesta noite é um texto bem propício às mulheres, que conhecem muito bem. Se eu tropeçar, vocês não se importe, mas a gente acompanha a gestação das mulheres. Nós vamos falar de uma geração gerando vida dentro de mim e de você. Quando nós estamos gerando Cristo dentro de nós, nós estamos gerando vida, e esta vida é Cristo Jesus em nossa vida. E nós vamos para uma mulher que gerou vida dentro dela, a vida eterna, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vamos falar de Maria. Maria, quando ela é escolhida por Deus, nós vemos que primeiro, para gerarmos Jesus Cristo, vem a escolha. Diz a Bíblia Sagrada: não fois vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Vocês não estão aqui porque um dia escolheram Jesus. O homem, na sua natureza carnal, não tem a capacidade de escolher Jesus. Nós somos escolhidos por Ele. E aí vocês vão me dizer: mas como? Nós viemos a Ele pela graça preveniente que chega até nós e nos revela a Jesus Cristo, que nós somos escolhidos dele. Aí nós temos essa escolha para gerar esse Cristo dentro de nós. Nós vemos aqui no Evangelho, segundo escreveu Lucas, do capítulo 1, versículo de número 26, que está dizendo a Bíblia Sagrada: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E olha lá, e uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada. Ou você achou graça diante de Deus? Não é Maria que é cheia de graça, mas Deus agracia ela para que ela receba o Salvador. E aí a graça, um favor imerecido. Mesmo Maria sendo uma moça virgem, uma moça pura, ela não teria condições de receber o Salvador, mas ela é agraciada por Deus para receber o Salvador da humanidade. Então ele chega e diz: que graciada, e o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. E vendo ela, se tornou muito com aquelas palavras e considerava: que saudação é esta? Talvez você não entende quando Deus chega e se revela para você, quando Ele chega para ti, quando Ele faz a escolha. E eu quero te dizer nesta noite: Deus não erra na escolha. Você não está aqui por um acidente de percurso ou por uma escolha errada. Deus, quando escolhe, Ele escolhe certo. E Deus nos escolheu para estarmos aqui nesta noite e está falando do amor dele. Então, se Ele nos chamou, a escolha que Ele fez é a escolha certa. Deus não salva por engano, não batisma por engano, Deus não cura por engano. Tudo que Deus faz, Ele faz porque Ele tem um conhecimento das coisas futuras. Ele sabe, quando Ele me chamou, acho que foi da outra vez que eu preguei aqui, que Ele sabe o nosso futuro. Ele não nos chama pelo que nós somos, mas daquilo que nós vamos ser. Talvez você está aqui nesta noite e ainda fala: mas o que eu vou ser? Deus já sabe, Deus já decretou, e você basta aceitar o chamado de Deus. Nós vimos aqui que Maria, ela aceita o chamado. Quando o anjo Gabriel traz tudo, ele disse: cumpra-se em mim toda a vontade de Deus, cumpra-se em mim o desejo de Deus na minha vida. Agora, quando nós somos chamados, nós levantamos as nossas mãos e dizemos: eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Nós estamos aceitando Ele. Agora passa um processo de geração de Jesus Cristo dentro de nós. E quando nós estamos nesse processo de geração de Cristo dentro de nós, algumas coisas que a mulher sabe que durante a gestação vai acontecendo, é natural da mulher acontecer. A primeira coisa, acontece algumas mudanças. Portanto, Maria, nós vemos aqui que
que a Bíblia está dizendo que é uma moça desposada com um homem chamado José. Ela ainda não era casada com José, mas quando José veio com seu pai, combinou o casamento, agora ela está prometida para José, e José ia, ficava um tempo e depois vinha para casar com Maria, e agora Maria está agora fazendo os planos do casamento. Aí as irmãs, as jovens, né? Eu lembro a minha filha, a Luta, que foi e convida padrinho, chama padrinho, escolhe roupa de padrinho, e foi aquela coisa toda, e está fazendo os planos para o casamento, é a organização da jovem, agora escolher os padrinhos, escolher os convidados. Maria está nessa fase, agora vamos fazer a festa assim, porque é o sonho da jovem, porque o homem contenta com qualquer coisa, mas a jovem não tem que ser uma coisa do gosto dela. Por isso, quando a minha filha foi casar, ela escolheu, ela fez, e eu banquei, eu paguei a conta, mas foi para não entristecê-la, para fazer a vontade dela, porque ela foi obediente e ela recebeu o que merecia, que foi agraciada. Então nós vimos aqui Maria está no preparativo para o casamento, e agora durante esse percurso de José, ia voltar para casar-se com Maria, para levar Maria como sua esposa. Então ela era desposada, mas agora chega o anjo e fala: e Maria, cumpra-se em mim a sua vontade, cumpra-se em mim o seu querer. Maria, ela aceita a Jesus, foi a primeira mulher a aceitar a Jesus como Salvador da humanidade. Agora Maria aceitando Jesus, e agora o que cai por terra era todos os planos que Maria tinha feito, os planos do padrinho de casamento, como agora numa cultura judaica, uma jovem grávida irá se casar, não teria como. Agora muda-se os planos. Eu quero te dizer nesta noite, trazendo aplicação para esse lugar, para as nossas vidas, quando nós aceitamos a Cristo, todos os nossos projetos, todos os nossos planos, tudo aquilo que nós tínhamos planejado cai por terra, porque agora vai prevalecer sobre a nossa vida a vontade soberana daquele que nos chamou, daquele que nos comprou. Porque se nós somos comprados por Jesus Cristo, eu não pertenço a mim mesmo, eu não faço aquilo que quero, aquilo que desejo, mas eu tenho que fazer a vontade daquele que me chamou, daquele que me escolheu. Os meus planos foram todos por terra, e agora eu sigo o plano daquele que me salvou para a sua maravilhosa luz. Então os planos de Maria caem por terra. Uma mudança que tem que acontecer, mudança de plano, mudança de metanoia, a mudança de mente, porque se nós estávamos traçando um caminho, é esta direção que eu vou seguir. Agora Jesus traz, em tudo falando em conversão, você se converte, mudança ao contrário, faz uma volta de 180 graus, não pode ser 360, senão você continua no mesmo caminho. E tem muita gente já que ele vem, mas ele faz uma volta de 360, ele dá uma volta e continua na mesma direção. Não, Deus está te chamando nesta noite. Se Ele te escolheu, agora você faz uma volta de 180 graus e segue na direção de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia. E agora a mulher está gestante, está grávida. As minhas irmãs sabem, a primeira coisa, começa algumas mudanças no corpo. A primeira coisa, a mulher começa a ficar enjoada. Eu lembro da minha esposa aí enjoada. Aí eu não como isso, eu não como aquilo, começa a ter alguns desejos, as irmãs sabem, começa a mudar a estrutura do corpo, começa a aparecer os sinais do corpo, e está gestante, está crescendo barriga, ela está diferente, a mulher começa a ter um brilho e um respeito diferente. Assim a igreja de Deus escolhida, quando estamos gerando Jesus Cristo dentro de nós, a primeira coisa que nós começamos a ter a repulsa com aquelas coisas do mundo, aquilo que agradava nós outrora, aquilo que fazia a nossa alma se alegrar outrora. Agora quando ouvimos, nós estamos falando, não dá certo, não serve, porque está crescendo uma vida, estamos gerando vida dentro de nós, e agora nós olhamos e falamos, não dá, Daniel. O Daniel lembra que tinha ali na olaria que nós trabalhávamos, aquele, não vou falar o nome por questão de ética, porque está na cidade do camarada, então vamos aí, um certo metalúrgico que ia arrumar as marombas, falava asneira que era uma maravilha, abria a boca, aquilo parecia um sepulcro, só saía podridão. E quando ele via lá que eu estava fora dos caminhos do Senhor, a gente ficava e achava graça daquilo lá. Um dia, acho que não sei se o Daniel estava junto, ele chegou lá e foi arrumar e abriu aquela boca. Eu olhei assim e falei, isso não serve mais para mim, porque eu estava gerando Jesus Cristo aqui dentro, e agora que ele não servia mais para mim, porque eu tinha que ter mudança de vida, tinha que ter mudança de atitude. Isso aí agora não agrada mais, porque eu estou gerando vida dentro de mim. A vida, aquilo que está dentro de mim,
ele não pode compactuar com estas coisas, porque diz o salmista que bem-aventurado aqueles que não andam no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Está gerando Jesus Cristo dentro de você, começa a ter repulsa com as coisas do mundo, começa a ficar enjoado, esse aí é enjoado, esse aí é diferente, está na rodinha de amigos aqui, estão as adolescentes na escola, aí alguém fala uma palavra que eles olham, está crescendo barriga. Jesus Cristo está sendo gerado dentro de vocês, porque vocês não vão compactuar com as conversinhas dos outros adolescentes, porque nós estamos no lado contramão da vida, enquanto as pessoas estão caminhando para o lado contrário, nós estamos caminhando para o céu. Quem concorda comigo, dá um brado de glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ficamos enjoados, mudança no corpo, enjoamento, começa a crescer a barriga, começa a ficar diferente. Aí a mulher, ao começar a aumentar a gestação, ela começa a mudar alguns comportamentos. Vocês que estão aqui sabem, começa a andar mais delicado, começa a andar com cuidado, porque tem vida dentro dela. Ela está gerando vida, e nós assim, quando aceitamos a Jesus Cristo, ele começa a ser gerado dentro de nós, nós começamos a olhar, a andar por caminhos diferentes, andar olhando aonde anda, tendo vigilância. Aqui eu não posso andar, aqui eu não posso caminhar, porque esse caminho é perigoso e tem vida dentro de mim. A mulher começa a ter um cuidado, toda hora que levanta, eu lembro das minhas filhas, minha irmã, segura a barriga para comer, está gerando, tem vida dentro dela, e agora ele está tendo aquele cuidado, porque está gerando vida. E o crente, quando está no caminho do Senhor, que está gerando Jesus Cristo dentro dele, ele começa a olhar o caminho, ele deve andar em Jesus Cristo, está dizendo: este é o caminho, andai nele, não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. O caminho que você está andando é o caminho plano, é o caminho de Jesus Cristo, é o caminho que vai te levar ao céu. Não pode andar por dois caminhos, não pode andar por vários caminhos, ou caçando atalho. Quem caça atalho acha atrapalho, mas quem anda por Jesus Cristo vai chegar no ponto desejado. Então nós temos um andar diferente, um caminhar diferente. Nós vemos que quando Jacó, ele sai do val de Jaboque, antes era Jacó, agora sai Israel. Aí quando a turma olha e fala: parece Jacó, mas não anda como Jacó. Ah lá, mas a barba é de Jacó, mas o andar não é de Jacó, porque Jacó foi tocada, tinha um sinal, tinha marca de que não era mais Jacó, mas agora era Israel, e andava diferente. E aí aquele que vinha para matar ele olha para ele e fala: e agora? O que eu vou fazer? Não se dobra, se rende a Jacó transformado, porque quando nós somos transformados, muitos olham e falam: parece o Joel, mas não é o Joel, porque tem vida nova. Outrora ele fazia isso, hoje não faz. Outrora ele andava por esse caminho, agora não anda mais, porque está sendo gerado vida dentro de nós. Aleluia. Alguns comportamentos têm que ser mudados. Temos que ter cuidado por onde anda. Mulher grávida, gestante, ela não vai sair correndo, trambelhada, como poderia fazer outrora. Não, tem que andar com cuidado, tem que saber por onde pisa, porque nós estamos andando em um deserto, e deserto é perigoso, com cobras e escorpiões estão aí recercando-nos por todo lado. Tem que ter cuidado por onde anda, por onde você passa, porque você está gerando vida dentro de você, e esse aí é o comportamento que tem que ser mudado. Mas agora Maria era dirigida por uma palavra. Depois que aceitamos a Jesus Cristo, deixamos de ser dirigidos pelas nossas próprias vontades. Aí nós somos dirigidos por esta palavra. O nosso norte aqui, a nossa bússola é a Bíblia Sagrada, é a nossa regra de fé. Não importa o que dizem os cientistas, não importa o que dizem as ideologias que andam por aí, a nossa vida é pautada na Bíblia Sagrada. Nós somos dirigidos por uma palavra. Nós vemos aqui que Maria, ela está sendo dirigida por uma palavra. Mas Maria, ela não está em Belém de Judá, ela está em Nazaré. Mas Jesus Cristo diz aqui, o profeta está dizendo lá, em Miqueias está dizendo: e tu, Belém de Efrata, posto que és pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá um que será o Senhor de Israel, cujas as origens desses tempos antigos, desde a eternidade, nasceria em Belém. Maria está em Nazaré. Então Maria não pode ganhar Jesus, porque a palavra não se cumpriria. Jesus teria que nascer em Belém. Mas agora, para que Jesus nascesse em Belém, o ditador da época, o imperador da época, decreta que todo mundo tem que fazer o censo da onde teria nascido.
Mas agora José tem que pegar uma mulher de 9 meses de grávida e sair de Nazaré até Belém, para que fosse feito o recenseamento. É Deus trabalhando na história. Deus sempre trabalha na sua história. Porque eu disse uma palavra que eu disse uma vez na doutrina, que Deus é o dono da história. Porque Moisés, quando Deus chegou para Moisés, falou: teu tipo para o povo, quem é o Senhor? Ele diz: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sou eu que estou regendo a história. Deus tem escrito uma história para mim e para você. Talvez nós, por um momento da vida, nós pegamos um rumo diferente, mas no Salmo 139 está dizendo: antes que nosso corpo fosse formado no ventre da nossa mãe, Deus tinha escrito a nossa história. Mas qual é a história que Deus escreveu para mim e para você? Aí eu falo: isso é destino. Não, é nós que escolhemos. A história que Ele escreveu em mim e de você foi uma história de vitória, uma história de nós seríamos vencedor na corrida da vida. Já na gestação nós ganhamos a corrida, é por isso estamos aqui. Entre milhares que nós saímos e esperamos lá para chegar, chegamos primeiro, e nós estamos aqui porque já chegamos vencendo e somos vencedores. A história que Deus nos escreveu é uma história de vitória. Ah, mas eu estou vivendo uma história de derrota. Ei, deixa Deus viver a sua história, deixa Deus estar na sua história, porque Ele é o Deus da história. Aleluia. E na história estava dizendo que o menino nasceria em Belém e não em Nazaré. Mas agora está olhando aqui para nós, Maria, José está a uma distância de Nazaré a Belém, cerca de 120 quilômetros. Agora, por exemplo, daqui a pouco estaremos indo para Londrina, 180 quilômetros, pela graça de Deus e com a mão do Senhor nos guiando, 2h20, eu estarei lá na minha casa, tranquilo. Mas nesta época, andando a 100 por hora, 120 e tranquilo. Mas agora nós pensamos na época, qual é o veículo para uma mulher gestante andar 120 quilômetros? Era um jumento. Agora vocês pensam uma mulher grávida andando 120 quilômetros de Nazaré até Belém. Mas agora ela tem que ir, ela estava nos dias de dar a luz, porque tanto que chega lá, Jesus Cristo nasce. Mas agora na caminhada entre Nazaré e Belém, altos e baixos, relevos, descia, subia, é a terra de Israel, e ela teria que caminhar. Mas uma coisa que aprendi estudando isso aqui, quando o filho, a criança está centralizada entre as trompas da mulher, ela não vai perder Jesus no caminho, porque Jesus estava no centro, mas ela estava andando de jumento, mas Jesus está no centro. Ela está subindo, Jesus continua no centro. Ela desce, Jesus continua no centro, e ela não perde, porque Ele está centralizado entre as trompas, e ela não perde a criança no meio do caminho. Para aplicar essa palavra nesta noite, eu quero te dizer: eis, a tua vida está lá em cima, a tua hora está lá embaixo. Eis, se Jesus Cristo estiver no centro da tua vida, você não vai perder Ele pelo caminho, você não vai perder Ele no meio da caminhada. Pode subir, pode descer, porque a vida do cristão é isso. Ora Ele está lá em cima, oh glória, aleluia, ora Ele está de joelho, se arrastando na caminhada. Mas é isso que Deus está falando nesta noite, que você não vai perder Jesus Cristo no meio da sua trajetória. Pode andar no meio de pedregais, pode andar em lugar de adversidade, mas Jesus continua no centro da tua vida. E se Ele estiver no centro da tua vida, pode vir o que vier, Ele continua na direção, te levando ao rumo desejado, para que você possa chegar ao lugar a qual Deus tem designado para você. Aleluia. Deixa Deus no centro. Eu não disse aqui que nós temos que ter renúncia. Jesus Cristo falou: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Deixe as suas vontades, renunciar a mim mesmo é a coisa mais difícil que eu encontrei. Para renunciar ao meu eu, renunciar ao meu ego, renunciar a nós mesmos, porque às vezes nós pensamos: não, eu vou deixar isso aqui de lado, não, mas para seguir a Jesus nós temos. Porque o que Maria deixa para seguir a Jesus Cristo, para ela receber a Jesus Cristo? Primeiro, ela deixa de ser boa olhada. Agora, uma jovem naquela idade, aproximadamente 16 anos de idade, quando Maria fica gestante, segundo alguns estudiosos,
estava prometida em casamento, mas agora na escolha de Deus é Maria. Agora quando José olha, Maria está gestante. Se fosse um homem falastrão, ele ia falar: esse filho não é meu. Maria seria morta apedrejada. Mas agora José olha: o que eu vou fazer? Arrumou a mala, se preparou, e vou descansar, dormir, e amanhã vou embora. Não falou nada para ninguém, porque na escolha tem que ter uma boa companhia, e José foi essa boa companhia. Porque se ele defama Maria, Maria é morta apedrejada no costume judaico, porque teria adulterado, traído aquele que era prometido em casamento. Mas José está indo, mas na noite o anjo chega a ele, fala para ele: não vai embora, recebe Maria como tua mulher, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. É o que está dentro de você sendo gerado nesta noite. Não é pensamento do homem, não é coisa do homem, não é invenção de uma igreja, de uma religião, não é invenção de um credo, não é invenção de uma ideologia. É a palavra de Deus que está dizendo: aquilo que está sendo gerado dentro de mim e de você é obra do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo dentro de ti nesta noite, dê um brado de glória ao nome do Senhor. Aleluia. Sim, Jesus. Aleluia. Então na estrada da vida nós vamos ter sempre os altos e baixos. Isso não é, Jair? Tem hora que estamos pegando o anjo pela asa, tem glória e aleluia, mas tem hora que estamos cabisbaixos. Nós somos cristãos, mas somos seres humanos, não somos seres perfeitos. Tem muita gente que acha que ser santo é ser perfeito, mas a Bíblia não diz isso aqui. Jesus não veio atrás de quem é perfeito, ele veio atrás de quem anda em busca da perfeição. Porque a Bíblia diz que Deus deu um para pastores, outro para evangelistas, doutores e mestres, e para aperfeiçoamento dos santos. Se é para aperfeiçoar o santo, o santo não é perfeito. O que é santo, irmão Joel? Ser santo é ser separado do mundo. Todo dia você tem que separar, porque é uma luta constante e diária. Porque o mundo, o pecado, a Bíblia está dizendo que tão de perto nos rodeia. É uma luta constante, porque não tem meu como consagrar, chegar no dia primeiro e me consagrar e falar: agora estou pronto para o mês inteiro. Agora com a beleza, hein, Osés? Agora é só alegria. Glória a Deus e aleluia. Eu estou pronto. Não, é todo dia. Todo dia eu tenho que olhar para o espelho e encontrar o meu maior inimigo, que é eu mesmo, e dizer: eu tenho que lutar contra esse cara nesse dia, tenho que vencer esse cara nesse dia, em nome de Jesus Cristo, porque se eu fui escolhido por Ele, fui comprado por Ele, estou sendo gerado por Ele, dentro de mim, através do Espírito Santo, que vai trazendo a formação do crente, o crente vai crescendo, e Jesus Cristo está sendo formado, então eu tenho que obedecer a Ele. Mas agora Maria, ela recebe, ela anda 120 quilômetros, mas ela não perde Jesus, porque Jesus continua no centro da vida, Ele continua no centro e Ele não vai ser perdido. Mas agora Maria, ela está andando com Jesus, mas chega uma hora que Maria não tem jeito, tem que pôr Jesus para fora. Agora chega na hora mais difícil de Maria, é pôr Jesus para fora. Mas a hora mais difícil para Maria não é só pôr Jesus para fora e revelar ao mundo, apresentá-la na casa de Deus, na sinagoga, para ele ser circuncidado, apresentado. Ela tem que expor Jesus. Se Jesus está sendo formado dentro de você, até uma hora que ele vai estar formado, agora você adquiriu maturidade, mas chegou a hora de você pôr Jesus para fora, tirar ele de dentro das suas entranhas e começar a anunciar ao mundo que Jesus Cristo é o Salvador. Sair de dentro de quatro paredes, Daniel, e pregar o Evangelho aonde quer que você está. Se você está no trabalho, tem que anunciar a Jesus. Se está na escola, anuncia Jesus, mostra Jesus. É hora de pôr ele para fora, anunciar ao mundo que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Se ele foi gerado dentro de você, o mundo tem que ver isso aí, e você tem que apresentar a Jesus Cristo às pessoas, porque agora chegou a hora de apresentá-lo ao mundo. Aleluia, porque nós não somos egoístas. Por que nós ficamos insistindo para a pessoa: aceita Jesus, receba Jesus? Porque nós não queremos, é tão bom que nós não queremos só para nós, porque lá no céu existe lugar para mim e para você, tem lugar que sobra no céu, e o nosso lugar está preparado. Então nós estamos dizendo: Jesus é bom, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus muda o pensamento do homem, Jesus está morando dentro do homem, e agora nós temos que anunciar Jesus Cristo para as outras pessoas, e dizer: Jesus Cristo é bom, Ele vai transformar a tua vida. Nós precisamos entregar a Jesus.
Aleluia. Agora Maria põe Jesus para fora, apresenta Jesus ao mundo, através da apresentação, mas agora ela tem que entregar Jesus para ser crucificado em uma cruz por mim e por você. Pensador de uma mãe, vendo o seu filho sendo levado lá no alto do Gólgota para ser entregue, Maria vai até o pé do Calvário para levar a Jesus Cristo, entregando ele para o mundo. É isso que é o que você tem que fazer, é ir com Jesus até o fim, porque a Bíblia Sagrada está dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Se nós desistirmos no meio da caminhada, não adianta se começamos bem. Se nós desistirmos no meio, não adianta se começamos bem. Nós temos que permanecer até o fim, porque a salvação do cristão está em permanecer até o fim da caminhada. Aleluia. Porque eu conheço tanta gente na minha trajetória que começou e saiu em disparada. Correram e cansaram. Ainda quando nós tínhamos o Ibadep aqui em São Carlos, foi feito o culto dos ibadepianos e eu preguei: correr com paciência a carreira que nos está proposta por Jesus Cristo nosso Senhor, autor e consumador da fé. É correr com paciência, é com diligência. Como eu falei aqui, quando estamos gerando Jesus, nós temos que ter diligência, saber por onde andamos. Não é de qualquer maneira, tem que ir com paciência. Tem muitas pessoas que avançam o sinal, correm tanto, param no meio da caminhada. Peguei 2 exemplos naquela mensagem, do corredor de 100 metros. Aqueles homens velocistas de 100 metros, vê o porte físico daqueles homens, correm 100 metros e pronto. Mas eles, um corredor de maratona, é gordo igual Jairo, mas corre 40, 50 quilômetros e chega no final. Por quê? Porque o sangue daquele corredor de 100 metros, ele tem uma explosão e ele se explode, esquenta rápido e ele consegue correr 100 metros. E por correr 1 quilômetro ele não aguenta, mas ele corre 100 metros e para. São muitos que começam na vida cristã correndo, ele corre 100 metros e para. Mas vem aqueles que vêm: esse aí não dá nada, esse aí não pode nada. Olharam para mim e falaram: esse aí não vai dar em nada, mas eu estou correndo para a minha glória no nome de Jesus Cristo. Porque eu não fui chamado para correr 100 metros, eu fui chamado para uma maratona, e a minha maratona só termina quando eu atravessar a faixa, quando Jesus disser: bem-vindo e bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Então eu estou em uma carreira e eu não posso parar. Eu não fui chamado para correr e parar no meio da caminhada. Eu sei que no meio dessa caminhada, quantos altos e baixos eu tive, e ainda vou ter na minha trajetória, mas Jesus Cristo não vai ser perdido no meio do caminho, porque é Ele que está no centro da minha vida, é Ele que está dirigindo a minha vida, é Ele que direciona o meu caminho, e é por isso que eu ando na direção dele. Aleluia. Quantas vezes eu tenho que voltar atrás naquilo que eu penso, que eu acho. Aleluia. Se pensar numa pessoa despersonalizada, esse é um cristão, vai dizer sempre: você não tem personalidade, você não mantém aquilo que você pensava. Mas diz uma música de Raul Seixas que é melhor ser uma metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. Porque aquele que é cristão, ele vai se adequando ao caminho, ele vai mudando o pensamento, e nós mudamos o mundo porque mudando a nossa mente. Porque não pensa você que o mundo vai ser mudado porque você quer mudar, é você que tem que mudar a mente para que o mundo possa ser mudado. Então vai renovando a nossa mente, o Espírito Santo trabalhando e renovando, trabalhando e renovando, e nós vamos crescendo e adquirindo maturidade. É a hora que eu falo que é a hora de nós pormos Jesus para fora. Por quê? Porque agora ele tem que se apresentar ao mundo, quando Maria entrega a ele, quando ela sobe na cruz do Calvário, lá no monte do Gólgota, para entregar a Jesus. Aí por que nós estamos falando? Porque quando seguia o cortejo do Gólgota, no meio do caminho quando chegava no pé do monte, aí os soldados falavam: agora só os íntimos podem ir até o final. Só aqueles que fazem parte da família podem ir até o final. É por isso que Jesus Cristo lá em cima estava João, Maria, a sua mãe, as suas tias, os seus parentes, aqueles mais próximos que chegaram ao cume do monte, os outros ficam no pé do monte. Porque quantas
Quantas pessoas estão seguindo a Jesus? Por quê? Porque eles estão vendo na caminhada, estão por curiosidade. Tem gente que segue a Jesus por curiosidade, mas para chegar no final da carreira, tem que ter intimidade, com Ele. Não pode chegar de qualquer jeito, porque lá no alto do Gólgota, o nosso Cristo ia expor as suas vergonhas. Aqui eu estou vendo a cruz, o símbolo de Jesus Cristo preso na cruz do Calvário, porque aquela tanga que se ponha lá no Jesus Cristo, naquelas imagens que a gente vê por aí, aquilo é porque a igreja romana ela teve piedade para poder não expor a vergonha que Jesus Cristo passou, porque lá na cruz do Calvário ele ficava totalmente despido, ele era inteiramente despido, não tinha nada tampando. Agora imagine Jesus Cristo expondo a sua vergonha diante da sua mãe. Então agora solamente os índios estão vendo aquela cena, mas estão indo até o final, e a sua mãe não desiste, ela gera Jesus Cristo, acompanha ele na sua trajetória e vai até o final para ver o seu filho ser morto e entregue pela humanidade. Agora quando Jesus Cristo dá um brado na cruz do Calvário: Pai, em minhas mãos eu entrego o meu Espírito. Agora ele entrega-se ao Pai e diz: está consumado, porque o único que consumou a obra que veio fazer aqui na terra foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Moisés falhou, Josué falhou, Abraão falhou, Isaac falhou, Jacó falhou, todos os homens de Deus falharam, porque eram seres humanos e falharam, mas Jesus Cristo pode dizer: está consumado a obra, porque a Bíblia está dizendo que na sua boca não achou pecado, não achou palavra de engano. Ele sendo como nós, sujeito a todas as paixões, contudo ele não pecou, porque ele era o Filho de Deus, porque ele era de uma natureza diferente, no seu sangue não tinha cromossomo masculino, ele só era gerado através de geração, através da mulher, e era gerado pelo Espírito Santo. Jesus não tinha ligação com a natureza adâmica caída, mas ele era gerado da mulher, porque quando Deus faz a promessa lá no Éden, ele falou: da semente da mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Qual é a semente da mulher? Nós que somos entendidos sabendo que a semente é do homem, a semente não é da mulher. Agora Deus dá um nó na cabeça do diabo e disse: da semente da mulher, mas a mulher não tem semente, mas o Espírito Santo vem, mesmo sem ela ter contato com o homem, e gera Jesus Cristo dentro dela. Agora nasceu a única semente da mulher que pisou na cabeça de Satanás. Tudo por mim e por você que estamos aqui nesta noite. Maria, ela aceitou a Jesus Cristo, sofreu com ele até o fim do seu ministério, foi até o fim da carreira, porque ela gerou vida dentro dela. Eu quero te dizer aqui nesta noite, você que está gerando vida dentro de você, não importa o que está passando na tua vida, não importa o que estão falando de você, vai até o fim. Como diz a Bíblia Sagrada: tu porém vai até o fim. Não seja como os demais que pararam no meio da caminhada. Agora nesse tempo de pandemia, as igrejas houve um silêncio, um esfriamento, um esvaziamento de igreja. Isso é no sentido geral, e aí nós vemos em todos os lugares: cadê o povo? Porque aqueles que seguiam Jesus por curiosidade, eles viram que não precisavam mais de Jesus, eles não precisavam de uma igreja, porque no tempo de confinamento, ao tempo de ficar dentro de casa, acostumaram a ficar dentro de casa e deixaram de ir na igreja por um mero costume. Mas se nós viemos aqui, é porque precisamos de Jesus. Se nós viemos aqui é porque nós precisamos ser revestidos com Jesus. Nós sabemos a necessidade que temos de ter Jesus na nossa vida, e não podemos perder este Jesus em meio à pandemia. Quando nós acabou a pandemia, fizemos a reunião de obreiro, aí o pastor falando: está difícil, falei: vamos permanecer de pé, porque é os remanescentes que vai trazer os demais que foram. Passou citando dentro. Na nossa congregação, algumas pessoas começaram a voltar devagarzinho, porque se perderam no meio da caminhada, não tinha Jesus centralizado na vida. E quando veio o terror da pandemia, se acomodaram e esqueceram de Jesus. Nós não podemos esquecer que Ele foi gerado dentro de nós, e que nós estamos anunciando Ele a outras pessoas, para que possa chegar ao conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque toda esta alegria que nós temos de gerar vida dentro de nós é para que esta vida alcance aos outros, para que esta vida seja alcançada pelos outros. Nós queremos ver, eu quero ver esta igreja, todos os que estão aqui, um dia lá na glória. Quero te dar um abraço e dizer: valeu a pena a luta lá na terra, valeu a pena nós lutarmos e vencermos e estivermos aqui.
Aleluia, porque alguns pregam por aí, não sei se os irmãos já ouviram, que lá no céu nós não vamos conhecer nada, não vamos saber de nada, mas a Bíblia não diz assim. Se Deus nos vai apresentar Isaac, Abraão e Jacó, você chega no céu, não sabe de nada, fala, quem são estes? A única coisa lá no céu, você vai saber, se o seu filho estiver lá, sua filha, seu esposo, sua esposa, vai saber, mas não vai sofrer, porque é lugar de gozo, a dor e a tristeza será tirada. Mas você vai saber os que estão lá. Eu espero dar um abraço na minha mãe, a minha sogra, meu sogro, que estão lá na glória nos esperando. Um dia nós vamos chegar lá e encontrar com os nossos entes queridos, aquelas pessoas que partiram antes de nós, que geraram Jesus Cristo. Chegou a hora que eles amadureceram aqui nesta vida e foram colhidos para a eternidade. E nós estamos caminhando para lá. Nós estamos indo de encontro ao nosso Senhor. Nós temos esse encontro marcado lá no céu. E só vamos para lá se nós não perdermos esse Jesus, deixar Ele continuar no centro da nossa vida. Porque o sacrifício foi feito na cruz do Calvário. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Toda a sua gota de sangue foi derramada. Quando Ele está na cruz do Calvário pendurado, os soldados vão lá para ver se Jesus tinha morrido, porque era a ocasião da Páscoa, os homens não poderiam ficar pregados, eles tinham que tirar, mas uma saúde, como tinha Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele ficaria na cruz do Calvário pendurado 3 a 4 dias, sem morrer. Era uma morte cruel, ia morrer aos poucos, porque os soldados vão lá e quebram as pernas dos outros dois que estavam presos com Jesus, porque quebrando as pernas, agora eles perdem a sustentação, e perdendo a sustentação, eles soltam e morrem asfixiados. Mas o nosso Jesus não poderia morrer asfixiado, porque ele é uma oferta de sacrifício. Ele fica morrendo como oferta de libação, de derramar o seu sangue por mim e por você. É por isso que na Bíblia Sagrada está dizendo que dos seus ossos nenhum seria quebrado. É por isso que das 3 horas da tarde ele entrega o seu espírito ao Pai, e aí ele morre. Quando os homens chegam lá, tocam em Jesus, falou, esse já morreu. O soldado, para confirmar, ele traspassa uma lança em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O seu coração está inchado por mim e por você, e quando ele estoura o coração de Cristo, aí sai água e sangue. A última gota de sangue que tinha que sair para lavar os teus pecados saiu da cruz do Calvário. Sangue fala de redenção, água de purificação, e estamos sendo purificados por esse sangue, esta água que emanou na cruz do Calvário, e Ele está trabalhando em nossa vida, e assim nós vamos seguindo até o final da nossa trajetória. Qual é o final? O dia que Jesus Cristo nos chamar para a glória. Quem sabe nós somos a geração do arrebatamento da igreja, porque Jesus Cristo está para voltar, para buscar a sua igreja. Aleluia. Mas é o que falta para Jesus Cristo buscar a sua igreja. Aleluia. Tem 7 profecias para serem cumpridas, e a maioria delas após o arrebatamento da igreja. Aleluia. Se prepare que todas as profecias bíblicas estavam estudando um grande ensinador, já se cumpriram. Faltam 7, e a maioria é pós-arrebatamento. Quem crê na volta iminente de Jesus Cristo aqui nesta noite, nós cremos. Então te prepare que nós podemos ser a geração do arrebatamento. Nós podemos ser aquele que Paulo fala, e nós que ficarmos vivos seremos transformados e arrebatados junto com os nossos dos ares, aqueles que ressuscitarão primeiro, e nós chegarmos junto lá. Vale a pena permanecer fiel até o fim. Vale a pena permanecer com Jesus e não perder Jesus no meio da caminhada. Se você foi escolhido, não adianta fugir. Jesus Cristo te escolheu e quer ser gerado dentro de mim e de você. E depois que gerarmos eles aqui dentro, vamos entregar ele ao mundo, para que o mundo possa ser salvo. Porque qual é a hora do arrebatamento? A Bíblia diz que a hora que entrar o último gentio, completar-se o tempo do gentio, Jesus Cristo vem e arrebata a igreja. Quem sabe você que está aqui nesta noite seja o último gentio para entrar para o reino de Deus. Se você nesta noite tomar uma decisão, Jesus Cristo vem e arrebata a igreja, você sobe junto conosco para a mansão celestial. Talvez as pessoas que estão me ouvindo aqui, talvez você seja o cumprimento da profecia. Eu não sei aonde está o último gentio que se renderá a Cristo, mas eu sei que na hora que esse gentio, porque Deus tem tudo
determinado por Ele. O tempo da graça não está determinado, mas quando completar-se o tempo do gentil, o último gentil entrar, Jesus Cristo vem arrebatar a igreja. E no ano de 1978, 79, faz alguns dias, estando eu na cidade de Itapejara, nós morávamos lá, eu era criança. E numa certa noite eu tenho uma visão do arrebatamento da igreja. E eu, quando estava dormindo, aquele sonho é tão real que no outro dia eu acordei, eu ficava pensando naquilo o dia inteiro. E quando Jesus Cristo se manifestou na nuvem de glória, foi o ano em que o Daniel nasceu. E quando Jesus Cristo se manifesta na nuvem de glória, aí eu comecei a dar glória ao nome do Senhor. A sensação de ser arrebatado é muito gloriosa, meus irmãos, porque aí você vai ser eliminado da gravidade. Aí eu comecei a subir, e quando eu começo a subir, aí a hora que eu estou subindo, aquela sensação gostosa, acabou-se o sonho. Aleluia, mas Jesus deixou isso gravado na minha mente como se fosse hoje. Eu nunca mais me esqueci. A sensação de você perder a lei da gravidade, é que você está rompendo a lei da gravidade e subindo, é coisa gloriosa demais, aleluia. E vai ser quando Jesus Cristo voltar e você começar a sentir o seu corpo leve. Por quê? Porque nós estamos presos na terra com a glória da terra, mas aí vai aparecer um no céu, que a glória dele é maior do que a terra, e a glória dele vai nos atrair a ele. Aí nós vamos deixar a lei da gravidade que está nos prendendo aqui, e nós vamos subir e subir e subir ao encontro do nosso Senhor nos ares. Então vamos permanecer nesta caminhada, andando, aleluia, com Jesus em nossa vida, em nossa caminhada, e anunciando a Jesus Cristo a todas as pessoas, a todos aqueles que querem a Jesus Cristo, anunciar que Ele é bom, que Ele salva e que Ele transforma a vida, porque Ele transformou a minha vida. Sou testemunha e prova dessa transformação que Jesus Cristo faz, e Ele está aqui nesta noite para nos transformar dia após dia, nos renovar, até que um dia nós chegamos na glória com o nosso Senhor. Aleluia. Quero agradecer a Deus por esta palavra que Ele tem me dado, que eu tinha em mente um dia que viesse aqui, era essa palavra que eu ia entregar. Na igreja lá ontem, eu fiz um esboço e Deus falou essa mensagem, é lá em São Carlos, na igreja Assembleia de Deus, missão de Sarandi, que entreguei. Deus confirmou a obra lá ontem, e Deus tinha essa palavra para esta igreja nesta noite. Se você está gerando que é algo precioso dentro de você, continue firme, não desanime. Vai vir tempo que você não vai andar de cabeça erguida, você vai andar de joelhos, mas de joelho você vai vencer a sua caminhada, e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado e exaltado na nossa vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Jesus. Retorna aqui ao pastor Daniel.